Olá pessoal, axé pra quem é de axé. Eu sou o herdeiro da magia, tô chegando pra vocês com mais uma tiragem de tarô e baralho cigano. Aqui no meu canal, pessoal, as tiragens são 100% intuitivas, guiadas por Maria Padilha, e os meus vídeos eles não têm edição de corte. Então se você chegou até aqui, eu te convido que fique comigo, traga a tua energia aqui pra mesa enquanto eu vou embaralhando minhas cartas, enquanto eu vou dando os recados da Padilha também. No meu canal eu uso sempre o baralho cigano e o tarô. Enquanto eu vou embaralhando, eu vou começar pelo tarô. Vai olhando bastante para a chama das velas, vai trazendo a tua intuição, vai te conectando comigo e com a Padilha, porque aqui no canal tem muitas pessoas que já estão conseguindo se conectar com a gente e estão recebendo bastante resposta bacana, bastante resposta positiva, solução para os caminhos, realmente assim um direcionamento do que fazer e como prosseguir daqui para frente. Então, como eu sempre falo, eu não acredito que as coisas são por acaso. Se a Padilha te trouxe até aqui é porque com certeza ela quer falar contigo. Lembrando também, pessoal, eu sou tarólogo há 12, quase 13 anos, mas aqui nas redes sociais eu sou bem novo. O meu canal aqui no YouTube tem apenas 2 meses, vamos completar agora dia 15. Então, eu te convido a me seguir nas redes sociais, TikTok, Facebook e Instagram. Todos eles são herdeiros da magia. Fiquem bastante atentos com golpe, fiquem bastante atentos com perfil falso. Se alguém entrar em contato com vocês, saiba que não sou eu. E também não é ninguém ligado a mim. Então podem denunciar, me avisem, bloqueiem, tá bom? E eu convido a vocês principalmente me seguir pelo Instagram e pelo TikTok. No TikTok eu pretendo fazer live em breve, assim que eu tiver os números que precisa. E ali pelo Instagram eu tô postando bastante nos stories, vira e mexe eu apareço por ali também nos stories. Posto foto minha, mostro quem que eu sou, interajo com vocês, faço enquete, enfim. Mas também ainda são pouquinhas pessoas, né? Como eu falei, tô começando agora, então convido muito vocês para que venham me seguir nas redes sociais. Padilha, eu já me sinto pronto, eu já me sinto preparado para a partir desse momento estar recebendo uma mensagem que venha da senhora, uma mensagem que venha guiada pela senhora. Eu peço que a partir desse momento, Padilha, a senhora feche minha boca, meus olhos, meus ouvidos e a minha mente para tudo que for aqui dessa terra, e que a partir desse momento nenhum espírito obsessor possa me atrapalhar, nenhum comentário negativo possa me atrapalhar, que a partir desse momento a minha concentração esteja voltada para a senhora, o meu sexto sentido seja aguçado, e que a senhora possa me usar através da intuição também, e que da minha boca, meus olhos, meus ouvidos e da minha mente saiam palavras e venham palavras guiadas e direcionadas para a senhora, para chegar no coração de quem precisa. Que assim seja e que assim será. Desejo para todo mundo, gente, uma boa leitura, uma concentração. Lembrando para vocês que meus vídeos eles não têm cortes e também eu não tenho um texto programado, não tem nada preparado. É conforme a Padilha vem trazendo a mensagem, eu descubro com vocês. Como sempre eu corto em 2, escolho da esquerda. Eu descubro com vocês, no final eu assisto, coloco o título, coloco a thumb, posto na internet e a espiritualidade então ela se encaminha de levar esse vídeo para quem está precisando, tá bom? Começando então, a primeira carta que saiu para vocês foi o Cavaleiro de Paus. O Cavaleiro de Paus ele é uma carta que já começa falando aqui sobre movimentos. Vamos descobrir que cartas que são essas. O 9 de Ouros. Nós temos aqui o 3 de Copas. Veio a carta do Diabo. Veio a carta do Rei de Paus. Fechando aqui a primeira linha de vocês. A Padilha já me trouxe uma intuição muito forte aqui já na minha cabeça. Eu vou só esperar sair todas as cartas, porque como vocês sabem, eu não gosto de ficar deduzindo. As cartas muitas vezes sozinhas elas trazem um significado, mas acompanhadas de outras. O 6 de Paus. Acompanhadas de outras, a gente precisa ter bastante responsabilidade para trazer uma leitura. A Imperatriz. Para trazer uma leitura que realmente seja de muita responsabilidade. Ainda mais com esse tema que a Padilha já estou vendo que ela está me trazendo aqui. Nós temos o Papa. O 8 de Ouros. E nós temos o Cavaleiro de Copas. Bom, aqui a Padilha já vem me trazendo muito aqui uma intuição aqui para que eu fale para vocês.
O Cavaleiro de Paus, gente. Ele é uma carta que fala muito... Sabe que primeira palavra que veio na minha cabeça? Comparação. É a primeira coisa que a Padilha traz aqui pra mim. Esse Cavaleiro de Paus, ele vem aqui representando uma comparação. Alguém talvez se comparando com você aí de alguma forma. Tá focando bem? Deixa eu só arrumar o foco da minha câmera rapidinho. Ele vem falando aqui pra mim de alguma forma de alguém que se compara com você. Alguém que age muito por impulso quando tá do teu lado. Esse Cavaleiro de Paus, ele fala muito sobre uma questão de impulso. Ela é uma carta de velocidade, ela é uma carta ágil. Sabe? Ele fala muito sobre impulsividade. Alguém que quando tá perto de você demonstra uma certa inquietação. Eu sinto muito de te falar isso também. Eu ainda não quero falar 100% do que eu tô pensando, porque eu vou primeiro pegar mais cartas, tá? Mas eu já sinto muito que é uma energia de alguém que muitas vezes fica desconfortável quando tá por perto. Quando você tá por perto. Uma pessoa que, de alguma forma, pode ser que não claramente ainda, pode ser que não tão claramente, mas essa pessoa que ela compete com você. Eu sinto uma energia de competição. A carta do 9 de ouros, ela é uma carta que vem falando de você. Você é uma pessoa com uma personalidade agradável. O 9 de ouros, ele fala muito sobre as conquistas pessoais que a gente tem. Então ele me mostra aqui como sendo você uma pessoa que de alguma forma, de certa forma aí na tua vida, tu tens uma energia de atração forte. Ou um carisma forte. Porque a tua presença aqui ela é percebida por essa pessoa, por esse Cavaleiro de Paus. Essa tua personalidade individual, o que essa pessoa aqui, o que esse Cavaleiro de Paus enxerga em você como sendo o teu brilho próprio, sabe assim? O Cavaleiro de Paus é que ele te observa porque ele enxerga em você um brilho próprio, ele enxerga em você uma energia que de alguma forma ele não vê nele ou nela. Essa pessoa olha pra você, ela enxerga que você pode não estar no teu melhor momento da vida, mas tu tenta ir avante, tu tenta conseguir, tu tenta conquistar. Essa é uma pessoa que ela observa em você, que você cativa as pessoas, que você faz amizades fácil, eu posso até dizer isso, porque aqui nós temos o 3 de copas aqui, que são celebrações. Eu enxergo muito aqui essa carta como sendo ela vendo você aqui socializando com outras pessoas e ela meio que olhando de canto de olho. Esse Cavaleiro de Paus aqui, eu já vou até afirmar pra vocês, eu ia deixar chegar um pouco mais pra frente, mas eu já tô sentindo muito aqui de afirmar pra vocês de uma energia de inveja. Uma energia de comparação muito grande aqui na tua vida. Essa pessoa, ela observa coisas aqui na tua vida que podem pra ti ser pequenas. Pode ser conquistas pequenas, sabe? Pode ser alegrias que talvez tu não esteja vendo, mas muito ligado que é a tua personalidade. É muito ligado a você. E não é uma admiração. A Padilha não me traz a palavra admiração não aqui na minha cabeça. Até porque eu tenho a carta do diabo aqui, já seguido. A carta do diabo, nesse caso aqui, ela me traz inveja, e uma inveja profunda. O diabo, ele muitas vezes ele representa algo, um arquétipo bem negativo nas cartas. Eu já trouxe ele aqui já com muitas tiragens onde eu falei de coisas lindas, né, com essa carta. Mas aqui nessa situação, a primeira palavra que vem na minha mente com muita força é inveja. E posso até falar pra vocês também que o diabo ele simboliza, essa carta do diabo ela representa obsessão. Como se de alguma forma essa pessoa fosse obcecada por você. Pode ser uma vizinha, pode ser um parente.
E eu sinto uma energia feminina. Eu sinto a energia de uma mulher. Uma mulher invejosa. Mas é uma inveja intensa, é um ciúme intenso. É você feliz com pouco. E que engraçado que veio aqui na minha cabeça, muitas vezes você querendo preparar uma mesa de café da tarde para receber bem as pessoas na tua casa, para que as pessoas se sintam bem ao teu lado, coisas simples, tá? E essa pessoa, se ela observa, ela se corrói por dentro. Essa carta aqui do diabo, ela vem representando, gente, uma inveja muito forte na tua vida. E olha que eu já tenho quase, eu acho que já devo ter quase 60 tiragens aqui no meu canal. E nenhuma tiragem ainda a carta do diabo tinha saído com uma força de inveja tão grande. Nenhuma tiragem que eu fiz até hoje aqui no meu canal, a carta do diabo ela apareceu me mostrando uma inveja tão profunda. Acredite você ou não, tem alguém aí que te inveja em coisas mínimas. E eu sinto que essa pessoa ela frequenta até que bastantinho aí o teu meio, tá? Não é alguém aqui com uma energia de afastamento, não. Eu não sinto uma energia de afastamento. Carta do Rei de Paus. Eu vou associar a essa pessoa, porque aqui já começou com o Cavaleiro de Paus, tá? Então eu vou associar esse Rei de Paus aqui a essa pessoa que de alguma forma ela se espelha em você. Só que você precisa observar algumas atitudes aqui que não sei se você tem percebido ou não, mas a Padilha me diz que tá muito na cara que essa pessoa te copia. Eu não sei se ela fala coisas que tu fala, eu não sei se ela age da maneira que tu age. Eu não sei se ela tenta estar com pessoas que tu tenta estar. Com pessoas aí que são do teu meio. Eu sei que essa pessoa ela enxerga em você um magnetismo. De alguma forma que ela enxerga em você um magnetismo a um ponto de da Padilha me trazer essa palavra aqui, obsessão, na cabeça. Eu te aconselho muito que você faça um banho forte de proteção, um banho forte contra a inveja. Pode ser um banho de fumo de corda, sabe assim, ferve o fumo de corda, deixa esfriar e depois toma um banho do pescoço para baixo, muito importante, não lava a cabeça com isso, para afastar a inveja. Teve um outro vídeo que eu até falei que também sobre esfregar pimenta no portão, algo muito poderoso para afastar essa inveja aqui da tua casa. Porque essa pessoa aqui, me parece que ela já entra sem pedir. Me vem muito essa sensação aqui na cabeça. Sabe? Como se ela entrasse sem pedir. E ela busca, de alguma forma, se destacar como você se destaca, tá? E lembra que eu tô te falando, não são só feitos grandes. Aqui eu vejo coisas pequenas também. Coisas que talvez para você são insignificantes, mas no olho dessa pessoa aqui se passa como sendo algo bom, algo grande. É como eu disse, uma simples mesa para café da tarde faz essa pessoa às vezes se morder de raiva pelo fato de ela talvez querer fazer o mesmo e não consegue, querer receber as mesmas pessoas, a mesma atenção dessas pessoas e não consegue. A carta do 6 de paus me fala muito de um reconhecimento aqui vindo da tua parte, você sendo uma pessoa que as pessoas reconhecem teu caráter, que você vence e você é visto, tá? As pessoas aí te enxergam como um vencedor, te enxergam como uma pessoa forte. Eu não sei em que fase tá da tua vida, eu não sei como é que tá o teu psicológico, mas você te enxergam como alguém forte
te enxergam como alguém guerreiro. Muitos de vocês aqui, ó, nessa personalidade aqui, poderia tranquilamente ter um sucesso reconhecido. Eu não sei se de repente você é uma pessoa que é conhecida aí no seu bairro, na sua cidade. Eu sei que isso não vai servir para todos, mas quando a Padilha me pede para soltar essas palavras é porque sempre vai chegar em alguém que precisa ouvir. Então eu preciso ser muito fiel aqui ao que a Padilha traz na minha mente. Eu entendo que é um vídeo, eu entendo que eu preciso atingir um público grande, eu entendo que é uma tiragem geral, mas quando a Padilha vem especificando muita coisa assim, eu não gosto de guardar pra mim, sabe? Eu preciso falar. Então, mesmo sabendo que não vai servir pra todos o que eu vou dizer agora, eu sinto que tem alguém que eu preciso falar aqui que é uma pessoa que tá sendo reconhecida de alguma forma aí. Tem alguns de vocês aqui que pode até ser conhecido de alguma forma mais pública. Não sei se você trabalha em alguma repartição aqui onde você tem contato com muita gente, onde você ou se você trabalha com um público e você tem bastante conhecimento, você é bastante reconhecido, se você tem alguma loja, algum comércio. O que a Padilha me mostra aqui é que você tem uma energia de alguém que nasceu para vencer. Você tem uma energia que... Eu sinto uma energia de alguém aqui que nasceu para receber aplauso. Começo até a me sentir orgulhoso da pessoa que eu tô sentindo aqui na minha mesa nesse momento, por incrível que pareça. Eu vejo realmente uma energia muito magnética vindo de você. Não sei aqui se você trabalha com atendimento ao público, não sei aqui se você trabalha em alguma repartição pública. Se você é professor. Se você é blogueiro, se você trabalha com internet, não sei. Mas eu vejo aqui que na vida, eu preciso falar com alguém aqui que na vida tem uma ascensão. Tem algum nível de sucesso, algum nível de admiração alheia. E isso tá causando algo em alguém aí perto, uma obsessão. Você precisa se limpar dessa energia. Você precisa realmente se limpar dessa energia, um banho de sal grosso, um banho de fumo de corda, como eu falei. Passa uma pimenta no teu portão, faz um patuá de defesa. Sabe? Faz um patuá de defesa, algo que te limpe dessa energia. Eu acabei me envolvendo aqui na tiragem, esqueci de pedir pra vocês comentarem, não pedi nada, né? Se essa mensagem tá fazendo sentido pra você, ou se você quer ajudar para que essa mensagem aqui ela chegue no maior número de pessoas possível, comenta aqui embaixo. Padilha, me liberta dessa inveja. Eu vou saber que você chegou até essa parte aqui do vídeo. Gente, como eu falei, eu sou novo ainda nos vídeos, então eu tô aprendendo ainda que eu preciso pedir like, que eu preciso pedir hype. Se você tem hype pra deixar, deixa aqui no meu canal, me incentiva a crescer. Preciso muito chegar em máximo de pessoas possível. E essa mensagem aqui de hoje, por mais que eu tento deixar o mais geral possível, eu preciso muito falar aqui. Tem alguém que tá tendo aqui uma ascensão na vida. E você tá despertando uma inveja forte. Eu olho para essa Imperatriz, que é uma carta que ela representa muito fertilidade, ela representa muito abundância. E é como se tudo que você toca floresce. Sabe? Eu sinto que você realmente é uma pessoa de um magnetismo natural. É natural seu isso aqui. É natural. É a tua presença, é a tua personalidade, é o teu sorriso. E até mesmo coisas pequenas. Não sei se de repente o teu capricho, a tua vontade de fazer as coisas com gosto, sai bem feito. Essa é você.
Você é a Imperatriz. Carta do Papa não vai longe. Posso associar aqui as duas juntas, sabe? E posso até ir um pouco além. A carta do Papa, ela me mostra você como referência, de fato. Eu sinto que a energia de alguém que é referência. Referência no que faz. Você faz muito bem feito. Carta do 8 de ouros. Carta poderosa. Eu amo essa carta aqui. Quem me assiste sempre sabe do carinho que eu tenho pelo 8 de ouros. Sabe assim, capricho. Sucesso pelo esforço, por fazer bem feito, por fazer com capricho, por fazer com amor, por fazer com profissionalismo. Como eu falei, não sei se você trabalha com atendimento ao público e você atende com carinho. Você conquista cliente, mesmo que não são do seu comércio, mesmo que você seja funcionário. Mas você cativa, a tua presença cativa. O teu atendimento ele é muito bom. É isso que a Padilha me fala aqui. O teu contato com terceiros ele é muito bom. A tua energia ela é positiva. Como eu sempre falo aqui do 8 de ouros. 8 de ouros eu vejo alguém que conquista as coisas porque é merecedor. Alguém que batalha, alguém que trabalha, alguém que faz, alguém que se profissionaliza, alguém que estuda. O 8 de ouros ele tá aqui, ele tá trabalhando aqui, ó. Ele tá focado no que ele tem que fazer. Ele tá focado no que ele tem que aprender e ele entrega o melhor resultado possível. Sabe aquela coisa, faça, que é bem feito, faz você mesmo? É o 8 de ouros. E é você. Uma energia perfeccionista. Em alguns casos, posso até falar uma energia virginiana, uma energia de alguém que gosta das coisas muito, muito bem feitinhas, com muito capricho. E que de alguma forma é referência nisso. O Papa me traz você sendo essa referência nisso. E que engraçado que você tá chamando inveja dessa pessoa pelo que você é. Eu acho que em momento algum, eu pelo menos não tô lembrado aqui do sentimento da Padilha ter trazido pra mim que essa inveja é por algo que você tenha. Pelo menos não tenho isso aqui na minha memória, não tenho isso aqui na minha cabeça. Sabe a carta do Cavaleiro de Copas? Presta bem atenção no que eu vou te falar agora. O Cavaleiro de Paus está com inveja do Cavaleiro de Copas, que é você, não pelo que você tem, mas pelo que você é. É pela tua energia. É pela tua forma de resolver as coisas. Pela forma como você tem o poder de atrair coisas na sua vida. Posso falar que em alguns casos de vocês, é pelo teu charme. Magnetismo emocional, atração de pessoas. Pela forma como você leva a vida com um olhar mais doce. E eu espero que você se reconheça aqui como Cavaleiro de Copas, tá? Porque nos dias de hoje, tem muita gente vazia. Tem muitas pessoas que não estão sendo o que elas são e estão tendo inveja de quem naturalmente continua sendo o que é. Laroê, Pombogira. Laroê, Maria Padilha. Eu agradeço demais essa Pombogira pela forma como ela coloca as cartas na mesa. Pela forma como ela traz as mensagens de forma clara, de forma realmente poderosa. Se vocês acreditam, assim como eu acredito, comentem aqui embaixo. Eu creio em Maria Padilha. Para que vocês possam de alguma forma enviar um pouco do carinho, sabe? Da mesma forma como eu sinto aqui por ela. Que vocês possam enviar aqui nos comentários. Padilha fecha essa primeira parte aqui da leitura de vocês, mostrando aqui, ó, o Cavaleiro de Paus sentindo inveja do Cavaleiro de Copas. Pode ser que vocês dois estejam no mesmo nível social, tá? Pode ser que não é uma questão aqui
Como eu falei, a Padilha não me trouxe nada ligado a financeiro. Eu não tô vendo. Pode ser que seja condições financeiras diferentes, enfim, mas eu não tô vendo aqui o mais rico e o mais pobre. O que eu tô vendo aqui é alguém que sente inveja de você pelo que você é. Pela forma como você desperta. Eu não sei se é teu olhar, eu não sei se é o teu sorriso. Mas me parece que é um combo, sabe? Do que você desperta nas pessoas. Laroie, Padilha. Espero que essa tiragem que ela chegue no maior número de pessoas possível. E se você se identificar com essa tiragem, com essa leitura, comentem bastante aqui embaixo. Me ajudem a melhorar o engajamento do canal, que já está ótimo, por sinal. Mas eu preciso muito que meus vídeos cheguem mais ao Brasil, cheguem mais ao público brasileiro. O YouTube está entregando muito ainda aqui pela Europa. Não que o comentário dos seguidores aqui da Europa, dos inscritos, não sejam bons. Eu estou adorando receber comentários de Portugal, Espanha, Suíça, Itália, Angola também, Moçambique, já recebi comentários, Suriname. Mas eu preciso muito, muito, muito que o público brasileiro comente para que meu vídeo chegue o máximo possível no Brasil. E pessoal, deixem um hype para mim. Padilha, eu vou te pedir 5 cartas agora do baralho cigano. Ver se a senhora tem mais algum conselho para essa pessoa. Que assim seja. Que assim será. Da esquerda. Gente, antes só do baralho cigano, deixa eu só falar uma coisa rapidinho pra vocês. Eu tinha feito uma enquete semana passada, falando com vocês sobre o horário de publicação dos vídeos, né? Eu tô fazendo alguns testes, o YouTube me recomendou que eu fizesse alguns testes. E essa semana agora, durante esse mês de janeiro, eu tô postando às 14 horas no horário do Brasil. A enquete venceu às 18, mas deixa eu explicar pra vocês por que não tá às 18 horas ainda. Por 2 motivos, tá? O primeiro, eu tô 4 horas à frente no fuso horário de vocês aí no Brasil. Então, se eu publicar às 18 horas, que seria o horário mais tarde que eu conseguiria, já vai ser 10 da noite aqui. Então, vai ter dia que nesses horários eu tô gravando vídeo, eu não vou conseguir ter atenção de responder comentário naquele dia, aí depois eu vou ter que dormir, vai ficar só pro dia seguinte responder comentário. E é uma coisa que eu gosto muito de acompanhar o vídeo nas primeiras horas quando eu posto ele. Então, esse é o principal motivo do porquê eu não tô postando vídeo de noite ainda. E para que seja mais tarde ainda da noite, tipo 8 horas da noite, por exemplo, ficaria pior ainda para mim, porque seria ainda mais tarde para mim aqui na Alemanha. Então, por enquanto eu tô postando às 14 horas, porque daí aqui são 18 horas. Eu tenho bastante tempo de ver ali como que o vídeo tá desenvolvendo. E por que eu tô falando isso? Que eu preciso ver como o vídeo tá se desenvolvendo. Porque as 4 primeiras horas do vídeo postado, é muito importante o engajamento do meu público, para que depois o YouTube ele leve o vídeo para fora da bolha. Então as duas ou 4 primeiras horas fica aqui entre os meus inscritos, na maior parte das vezes. Dependendo de como o meu público reage, aí sim o YouTube leva o vídeo para frente, porque ele entende que as pessoas estão gostando. É assim que funciona. Então o que eu estou usando como lógica, pensando nas coisas que o YouTube me ensinou? Eu posto às 14 horas, aí ele vai trabalhar por 3, 4 horas ali, até as 18 horas da tarde, mais ou menos no horário do Brasil. Quando começa a sair do meu público e o YouTube começa a expandir o vídeo, é o horário que as pessoas começam a chegar do trabalho, começam a chegar em casa e começam a receber notificação com os meus vídeos. Então tá sendo um pouco melhor realmente pro meu canal para que eu alcance mais pessoas, tá? Então, por isso que eu até queria falar isso com vocês. Eu fiz a enquete e venceu às 18, mas por enquanto não tem como. E outra, o meu canal ele é muito pequeno. Então, competir com um canal muito grande nesse momento para mim ainda não é muito bom. Porque se eu postar um vídeo e mais um canal grande, ou não, tem vários, né? Vários canais grandes, postarem vídeos naquele mesmo horário, eles têm um público muito maior do que o meu, então as pessoas vão acabar indo lá para ver os vídeos. E aí, quando o YouTube começar a recomendar a minha parte, eu vou... Tipo assim, pode ser que nem todos abram, sabe? Porque já estão cansados de ver tarô naquele dia e tal. Então, por esse motivo, por uma questão mais estratégica mesmo, e pelo meu fuso horário estar a 4 horas à frente de vocês, então eu tô fazendo por enquanto às 14 horas, tá? Mas mais pra frente eu vou me organizar pra ver se eu consigo levar um pouquinho mais pra frente. E eu gostava muito quando era de manhã, quando a gente postava às 8 da manhã. Eu adorava acordar, começar o dia já daquele jeito. Só que
tava começando a atrapalhar um pouquinho o crescimento do canal, sabe? Então, peço que vocês entendam, é muito uma questão de fuso horário pra mim, pra ir adaptando. Quem sabe quando eu voltar pro Brasil eu consiga horários mais legais. A carta do Lírio. A carta do Lírio é uma carta que te pede que você fique tranquilo, que você fique tranquila, acende uma vela pra tua espiritualidade, te apega aqui com o teu anjo da guarda, sabe? Faz um banho de limpeza. Eu não vejo aqui um trabalho em cima de você, eu não vejo aqui um feitiço em cima de você. O que a Padilha te pede com essa tiragem é que você seja alertado sobre uma questão realmente de inveja, uma questão de alguém aí que já era pra você estar observando, que essa pessoa tá começando até a virar uma certa obsessão, sabe, assim, em cima de você. Carta da chave. Teus caminhos, eles estão abertos. Você tem muita coisa pra conquistar, você tem muita coisa pra trilhar. Existem portas aqui se abrindo pra você já pro seu 2026. Até mesmo pro primeiro semestre agora já de 2026. Portas se abrindo que não vão ser fechadas. Talvez o que precise seja você se afastar um pouco dessa pessoa, de alguma forma colocar algum tipo de limite, porque quando eu peguei aqui no Rei de Paus, lembra que eu falei pra vocês que essa pessoa já invade alguns espaços aí que ela não deveria estar invadindo. Então a Padilha pede que eu te fale isso. Carta da chave, coloca alguns limites aí nessa pessoa. Observa as atitudes dela. Talvez você tá sendo bom ou boazinha demais e você continua convidando essa pessoa para algumas coisas. Talvez alguém já possa até ter te alertado sobre algo e você tá custando acreditar. Então, que essa tiragem que ela sirva para você como uma confirmação. É realmente que uma ingenuidade vindo da sua parte. Carta da criança. Talvez você tá demorando demais para enxergar, talvez você tá custando demais acreditar. Talvez porque você não faria isso por ela nem por ninguém. Talvez porque você não inveja ninguém, talvez porque você fica feliz com a conquista dos outros. Pode ser que você fique muito feliz aqui com a conquista dos outros, então você não tá querendo acreditar. Talvez por você se enxergar no mesmo nível dela, como eu falei aqui atrás, né? Os dois são cavaleiros, né? Talvez por você se enxergar no mesmo nível dela, você não entende por que teria inveja de você. Então a Padilha diz que é pelo teu caráter, é pelo teu carisma, é por tudo que já foi falado. Olha quem veio aqui. Olha o cavaleiro de novo. Olha o cavaleiro de novo. Aqui, ó. Cavaleiro. E você, ingênua nessa situação. Cavaleiro aqui, ó. Mais uma vez aqui a Padilha confirmando. Mais uma carta aqui de confirmação da Padilha falando que você precisa realmente abra os seus olhos. Não é por maldade. Ó, corte. Afaste essa pessoa. Corte essa pessoa. Corte um pouco da liberdade. Talvez seja isso, um pouco de liberdade que você tem dado aí. Se você é homem, se você é mulher. Essa mensagem serve pra... Eu não vou especificar sexo aqui nessa tiragem, tá? Eu vou deixar aqui em aberto, porque eu sei que a Padilha tá falando com os dois grupos. O que eu vejo aqui que a parte invejável é invejada. Não, a parte que inveja. A parte que inveja é uma mulher. Agora a parte que é invejada, que no caso é você, eu não vou dizer que é homem, que é mulher, vou deixar essa tiragem aqui aberta, porque vai servir pra muita gente. E a Padilha te pede, corte essa pessoa aqui, ó. Faça cortes. Não precisa você se afastar 100%. Não adianta você querer chamar pra conversar. Não adianta. Essa pessoa não enxerga nela mesmo as qualidades que ela pode ser que tenha. Pode ser que ela esteja num momento de autoestima muito baixa. O que eu sei te dizer é que os teus movimentos, por mais simples que sejam, estão causando aqui uma certa inveja nela. Uma certa não. Uma obsessão nela. E a Padilha te pede então aqui através dessa tiragem. Corta. Não permita que continue aqui na tua frente. Não permita que continue aqui no teu caminho. Menos liberdade. Mais limite. Mais profissionalismo talvez seja o caso. Sabe? Porque com a educação a gente pode sim afastar as pessoas. Colocando cada uma no seu lugar para que isso aqui não venha. Por enquanto pode ser que não esteja te atrapalhando. Tá? Se tá te atrapalhando ou não, já pode botar aqui nos comentários aqui pra gente, pra que eu veja, pra que eu leio todos os comentários sempre. Mas por enquanto eu sinto de dizer, pode ser que não esteja te atrapalhando. Mas isso aqui em breve
em breve pode te atrapalhar. E tu tem coisas aqui maravilhosas já pro teu primeiro semestre de 2026, tá bom? Não permite, é o momento de você... Talvez você já venha de uma fase que você está colocando limites, que você está impondo limites sobre pessoas e sobre situações, e aí você vai então observar que pessoa é essa aqui na tua vida e você vai colocar limites. Pessoal, eu vou encerrar por aqui, mas antes, se você ficou até aqui, fica mais um pouquinho comigo. Se você está gostando do meu conteúdo, se vocês querem apoiar o meu trabalho, me incentivar para que eu continue levando as mensagens de Maria Padilha mais para frente, assim como ajudou você de alguma forma em algum dos meus vídeos, e você quer que eu continue aqui para ajudar mais pessoas, que as mensagens cheguem ao maior número de pessoas possível, vocês podem contribuir com o meu canal, ou através do Pix que está aqui embaixo, herdeirodamagia@gmail.com, ou então se tornando membro do meu canal. Para quem doar pelo Pix, o valor é livre, vocês podem doar o valor que vocês quiserem, eu sempre indico valores ímpares, como 1, 3, 5, 7 reais. Doem como o coração de vocês acreditar que o canal merece. E eu, como forma de agradecimento a vocês pelas doações do canal, eu coloco os nomes aqui no caderno da Padilha. E esse caderno, todos os dias, eu coloco os pés da Padilha, boto velas. Eu gosto bastante de velas, vocês estão vendo. Compro flores para Padilha. E o caderno eu sempre coloco lá e faço minhas orações. Eu peço que a Padilha possa abençoar essas pessoas que estão me abençoando. Tá? Então, se você quiser abençoar o meu canal, para que ele continue, para que a gente vá avante, que a gente chegue cada vez mais longe, vocês quiserem contribuir, eu como forma de recontribuir com vocês, é colocando o nome aqui no caderno da Padilha, tá bom? Então eu agradeço já a todos que estão contribuindo, o nome dos membros aqui também eu coloco sempre na tela. E gente, é isso. Eu tô muito feliz com a missão que a gente tá fazendo aqui na internet. Quero lembrar vocês também que eu tô com uma meta de 15 mil inscritos até o dia 16 de agosto, que é meu aniversário. No ritmo que a gente tá indo, de mais ou menos 50 a 100 pessoas por dia. Nós chegamos em agosto faltam praticamente 200 dias. Então, nós chegamos lá com 15 mil inscritos, tá bom? Beijo no coração de vocês, eu amei essa tiragem. Abre o teu olho, tá bom? Um olho na missa, o outro no padre. E Maria Padilha te abençoe. A gente se vê então amanhã no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.